Meus cumprimentos ao presidente Enivaldo dos Anjos, que dirige a sessão nesse momento. Meus cumprimentos ao deputado Padre Honório, ao deputado Hércules e ao deputado Guerino Zanon, que neste momento se fazem presentes no plenário. Ontem, o jornal O Estadão, Jornal Estado de São Paulo, num dos seus editoriais, agora me falha a memória quem era o autor, ele faz um texto, ele faz uma analogia sobre a questão do Brasil potência e o complexo de vira-latas. Esse termo, de que o brasileiro tinha complexo de vira-lata, ele foi criado por Nelson Rodrigues falando de futebol. Antes da Copa de 58, ele dizia que os brasileiros não avançavam nas Copas do Mundo porque tinham complexo de vira-lata. Isso mudou no futebol depois do primeiro título do Brasil. E esse termo passou a ser utilizado em outros campos, na questão econômica, na questão tecnológica, enfim, que o Brasil teria o complexo de vira-lata, ou seja, aquele sentimento de inferioridade perante ao restante do mundo. Em vários momentos tentou-se, através de um ufanismo exagerado, mudar isso, como, por exemplo, na época da ditadura militar. Muitos aí vão lembrar da música Eu Te Amo, Meu Brasil, Padre Honório? Então, era uma forma de criar um ufanismo exagerado nos brasileiros, uma falsa ideia de um Brasil grandioso. Mascarado, ali tentando mascarar a realidade trágica da questão da educação, da tecnologia, enfim, de uma infinidade de problemas, e inclusive da própria ditadura militar, então, em curso no Brasil. A partir dos anos 90, e mais especificamente já nos anos 2000, depois da estabilização do Plano Real e depois a continuação do governo do Plano Real com o governo Lula, o Brasil passa a tentar propagar e fazer acreditar no Brasil como uma potência regional. E isso tem exemplos significativos, o Brasil tenta fazer uma liderança junto aos países do Sul, os países subdesenvolvidos, pleiteia uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, assume o comando das tropas de paz no Haiti, porque os Estados Unidos e a França não tinham nenhum interesse em se manter lá, por aquele país não ser um país estratégico. E se cria a ideia, então, e tenta se propagar essa ideia de Brasil potência, que também não é verdadeira. Então, esse autor desse editorial, ele faz uma analogia de uma coisa que eu sempre disse em sala de aula como professor de geografia. Às vezes as pessoas dizem que eu sou crítico excessivo do Brasil. Não se trata disso. Eu sou extremamente realista. Eu sou otimista em relação ao Brasil, mas eu sou um otimista baseado na realidade brasileira e não em fantasias. E nós não podemos usar de subterfúgios para acreditar em coisas que não são verdadeiras. Nós estamos sediando, e eu já falei isso aqui num outro momento, nós estamos sediando agora um dos maiores eventos do globo, que são as Olimpíadas. As Olimpíadas estão transcorrendo melhor do que eu imaginei no Brasil. Eu imaginei que seria um caos maior. No entanto, os problemas do Rio de Janeiro estão lá, apesar de o governo ter enviado mais não sei quantos mil soldados das tropas das forças de segurança do país. Diplomatas foram assaltados. Ontem um atleta americano foi assaltado, ônibus foi queimado, o transporte de jornalistas estrangeiros foi atacado, enfim. Isso porque se tentou construir ali todo um arcabouço, para que isso não ocorresse durante as Olimpíadas, e mesmo assim não funcionou, não está funcionando.
Então, assim, o Rio de Janeiro e o Brasil não estão preparados ainda para esse tipo de evento. Olha só, nós fizemos uma Olimpíada muito bacana, não falei que nós tínhamos condição? Sim, as Olimpíadas terminam domingo e os mesmos problemas do país vão continuar. A educação, a segurança, o transporte, a corrupção, isso não vai mudar, não vai deixar um legado de mudanças para o país. Isso é fantasia. Então, nós não devemos ter o complexo de vira-latas perante o mundo, mas não devemos conservar um ufanismo, uma ideia falsa de um poder que ainda o país não possui. Porque nós deixamos de investir na história desse país, nos 500 anos de história desse país, nós deixamos de investir nos setores chaves para que o Brasil agora, no século XXI, efetivamente fosse uma potência regional e efetivamente fosse uma potência global até. O próprio quadro de medalhas, ele é expressivo, doutor Hércules. Nós já passamos mais de uma semana da Olimpíada e o Brasil encontra-se em 29º lugar no quadro de medalhas. Atrás de países até como o Irã, por exemplo, a Jamaica, e não estou aqui me desfazendo desses países, mas o Brasil não deveria ficar nem atrás da maioria dos países europeus, porque nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, então você imagina quantos talentos esportivos a mais nós temos aqui no país, mas perdidos porque não há investimento. Então, a questão que nós precisamos pensar, e aí, reportando a esse sentimento falso, que tenta se colocar do Brasil como potência, e nem o complexo de vira-latas. Nós temos uma realidade que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. E nós temos toda a capacidade para isso. São 200 milhões de habitantes, é um povo trabalhador, sim. É um povo trabalhador, sim. Dizer que o brasileiro não é trabalhador, isso é uma ideia, isso é outro clichê que se cria. Porque um povo que trabalha 44 horas semanais, recebendo um salário de R$880 por mês, tendo que enfrentar ônibus lotado todos os dias, violência, é um povo corajoso e é um povo muito batalhador e é um povo trabalhador, sim. Agora, se nós não investirmos adequadamente na formação desta sociedade, uma coisa que eu tenho batido o tempo inteiro, na educação, na tecnologia, nós não vamos avançar nunca. E sempre estaremos criando uma ideia falsa de uma realidade que não existe no Brasil. E isso é muito ruim. E a mídia brasileira, porque ela ganha muito dinheiro com esses eventos, como ganhou com a Copa do Mundo, está ganhando muito dinheiro. É impressionante quando as transmissões dos jogos ocorrem, deputado Enivaldo, não sei se o senhor tem acompanhado e tem percebido, que ali eles ficam mostrando várias vezes a corrida de 100 metros, a natação, e enaltece os atletas, mas a imprensa se cala diante da ausência dos brasileiros na maioria das provas finais, seja lá de quê. A imprensa não comenta isso. Por que na corrida de 100 metros não tem nenhum brasileiro? Por que na corrida de 400 metros não tinha brasileiro? Por que no revezamento não tinha brasileiro? Por que no salto à distância não tinha brasileiro no final? Lembrando, aqueles que estão em casa, que o Brasil está participando de todas as modalidades. Como país anfitrião, o Brasil não precisou passar por seletiva. Então, ele está participando de todas as modalidades. Quer dizer, não é possível que até agora, eu nem falo do quadro de medalhas mesmo, eu digo é da ausência dos atletas brasileiros nas finais, mesmo que não ganhasse medalha. Mas eles não têm participado das finais, eles simplesmente não estão se classificando para as finais, seja no atletismo, na natação, ali com raras exceções. É claro, aqui não vai nenhuma crítica aos atletas, muito pelo contrário, que merecem todo o nosso aplauso, porque a maioria sofre, para ser atleta nesse país. Eu não estou criticando os atletas. Agora, uma outra questão que nós vamos precisar ver, deputado Guerino, deputado Marcos Bruno, deputado Hércules, deputado Padre Honório, deputado Enivaldo, é uma coisa que nós brasileiros, ao terminar essa Olimpíada, nós vamos ter que fazer uma contabilidade. Quanto custou cada medalha para o Brasil?
Qual foi o investimento que o Brasil fez e aonde esse dinheiro foi parar efetivamente? Porque muitos atletas, às vezes, têm dinheiro nem para comer, nem para o transporte. Então, assim, sem complexo de vira-lata, mas sem ufanismo de que somos uma grande potência. Aquilo que eu repeti em sala de aula, só o dia que cada brasileiro entender a verdade, a realidade do país em que vivem, é que nós vamos poder, sim, transformar essa realidade. Enquanto parte da população continuar sendo enganada, vai ser difícil a mudança. Muito obrigado, presidente.